A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel. Amém? O título da nossa mensagem de hoje, ela é intitulada como Se Pôr na Brecha. Vou explicar como que é se pôr na brecha. Bom, Ezequiel 22, vamos lá? Ezequiel, você vai encontrar Isaías, Jeremias, em seguida Ezequiel, capítulo 22. E agora o versículo 30, que diz assim, ó: E busquei dentre eles um homem que tivesse tampado o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Se pôr na brecha, na realidade, é buscar pela sua família, por outras pessoas, pelos seus amigos. É orar, é ter um particular com Deus. É reservar um tempo no dia que você possa estar apresentando. Escreve no caderno o nome das pessoas. Mas eu trabalho, não importa, você vai ao banheiro. Você tem hora de almoço, você pode ter hora de café. Algum momento, depois do trabalho, você vai ter essa chance de dobrar o seu joelho e apresentar essas vidas. Se pôr na brecha. Amém? Bom, este texto claramente mostra que Deus queria alguém e não havia ninguém que se colocasse na brecha, que pudesse, irmãos, representar alguém. Eu não era uma pessoa como você vê hoje. Eu era uma pessoa que cantava no mundo, eu era um músico. E eu no mundo queria badernar, bagunçar, até que alguém se pôs na brecha por mim. Quando alguém se colocou na brecha por mim, começou a aparecer as chances de eu conhecer a Deus. Mas mesmo assim, eu endurecia meu coração. Mas a Bíblia fala que Deus tem um anzol, e Ele põe esse anzol no nariz da pessoa. Na hora que Ele quer puxar, Ele puxa. E esse texto mostra claramente, Ezequiel 22:30, que existem pessoas que necessitam da ajuda de outras, mas você pensa que você não é capaz. Sempre você vai pensar que você não é capaz, porque você não sabe ler a Bíblia, porque você não tem estudo, porque você não prega, porque você tem vergonha, que você vai dar um monte de desculpas. Mas na realidade, uns vão dizer assim que são fracos, né? Então eu vou dar 2 versículos que vai mostrar que os fracos também salvam. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 12, Novo Testamento. Desculpa, irmãos. 2 Coríntios capítulo 12. Glórias a Deus por isso. Dá pra dar um glória a Deus aí? Tá com vergonha? Se você tá numa condução e tá com vergonha, aí é estreito, né? Não podemos se envergonhar do Senhor não, irmãos. Vamos lá? Pessoas podem nos olhar e achar que somos loucos, mas não somos loucos para eles. Somos loucos por fazer a vontade de Deus. E não temos medo nem vergonha. Amém? Olha só, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz assim, ó: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha aí. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Agora quer ver a paulada maior? Prepara o lombo. Nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Pastor Alex, eu não entendi bem. Deixa eu explicar. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa quando você está forte, mas é sim quando você está fraco. Então você pode se pôr na brecha, porque você se sente fraco. E se você se sente fraco, tá cheio do poder de Deus. Aleluia. Quer ver mais uma? Vamos lá. 1 Coríntios 1, 27 ao 30. É só você voltar um pouquinho, ainda no Novo Testamento. Você vai encontrar cartas aos Romanos, né, se caso você não estiver achando fácil aí. Depois de Romanos vem 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, verso 27 ao 30 diz assim, ó: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha aí. Agora, e Deus escolheu as coisas fracas. Olha, achei você. Que bênção. Deste mundo para confundir as fortes. Eu vou ler o verso 27 de novo.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quer dizer que todas as coisas loucas desse mundo estão confundindo o pensamento e o conhecimento dos sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Muitos fortes não entendem que você, como fraco, é mais que eles. Vamos continuar? Que é até o 30, né? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Às vezes um empresário que nasceu num berço riquíssimo, de repente uma legião toma, destrói a sua vida, e ele não sabe o que fazer. Alguém chegando, ele fala assim, vai para uma igreja, ele vai. Ele se ajoelha, ele não sabe mais o que fazer. E o pastor estende as suas mãos e põe a mão sobre a cabeça dele. Ali tem duas pessoas, uma está orando e a outra está encurvada recebendo a oração. Um é empresário, tem muito dinheiro, o outro é um comedor de arroz e feijão pobre, é o pastor. Quer ver a diferença de tudo isso? É esse verso 28. Deus escolheu as coisas vis. Aquele pastor era traficante, ou era mulherengo, ou era um drogado da vida, era um bandido, sei lá, podia ser o que fosse, das coisas vis. Deus escolheu as coisas vis. Deus escolheu aquele pastor deste mundo, e as desprezíveis, que ninguém dava nada para ele, e as que não são, porque ninguém falava que ele seria alguma coisa, para aniquilar as que são. Quem se torna maior e quem se torna menor? Porque você vai estar vendo um homem ajoelhado recebendo uma oração, e esse homem é poderosíssimo em dinheiro. Foi o que Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. O que Pedro tinha para aquele homem doente, aquele homem aleijado, era muito maior. Não era prata e ouro, mas era maior do que prata e ouro. Entendeu aí? Então quando estamos fracos é aí que somos fortes. Continuando, olha só no verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Profundo, né, irmãos? Fala a verdade, profundo, né? Você imaginar uma pessoa assim, que a igreja é cheia de pessoas que eram tortas, pessoas que eram quebradas, pessoas que eram complicadas. Se você for analisar, Deus sempre escolheu essas coisas. Deus sempre teve prazer em escolher aqueles que não são. Mas não, você acha, ou outras pessoas acham que para ser de Deus tem que ter status, tem que ter dinheiro, tem que ter alguma coisa. Não é assim. Não é assim não. Às vezes, você tem que entender que Deus transforma as vidas. Deus modifica. Deus faz muitas coisas assim. Deus está com aqueles pobres, os fraquinhos. Deus está com eles. Agora, se você ficar procurando, eu quero uma igreja rica, abastada, que possa ter isso, aquilo e outro. Eu não gosto de igrejas assim não. Quer dar uma olhadinha? A primeira congregação de Davi montou uma igreja. E o nome da igreja dele também tinha uma placa. Pastor Alex, está falando uma heresia. Estou conjecturando uma passagem, vou te mostrar, quer ver? 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2. Davi foi escolhido e ungido como rei de Israel. Agora, ele é como se fosse o pastor. E ele abre uma congregação. O nome da sua congregação? 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Qual era o nome da congregação dele? Igreja Pentecostal Caverna de Adulão. O que está escrito no verso 1? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa de seu pai e desceram para ali. Quer dizer, toda a família dele foi congregar com ele. Mas o povo foi também. E o que essa igreja tinha? Essa igreja acolhia pessoas necessitadas. Aí no verso 2 ele diz, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, pessoas que não tinham condições financeiras, e todo homem que estava endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Sabe quando Jesus falou lá no Novo Testamento, quando ele disse assim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei? Isso, é esses aqui, estavam desgostosos. E ele fez chefes deles, e eram com eles uns 400 homens. Quantos membros tinham na igreja dele? 400 homens. Entre homens e mulheres, 400 homens. Bom,
Essa é a congregação dele, né? Mas eu trouxe isso só para base de conhecimento, né? Na realidade não foi uma igreja, eu que estou aqui conjecturando e colocando essa frase, né? Mas eu estou explicando para você que mesmo você estando fraco, é aí que você está forte. Entenderam? Esses dois versículos que eu li, que mostra aí 2 Coríntios 12, 9 e 1 Coríntios 1, 27 a 30, mostra que se você está na sua fraqueza, Deus está com você na sua fraqueza. É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então vamos entender assim, ó. Entenda, João 15, 16 e 1 Pedro 2, 9 e Mateus 22, 14. Será que dá tempo? Vamos lá? João 15, 16, Novo Testamento. Vamos entender João 15, 16. Glórias a Deus por isso. João capítulo 15, verso 16 diz assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Jesus escolheu você, você não escolheu Jesus. Só que é para você ir e dar frutos. 1 Pedro 2,9. Finalzinho da Bíblia, Novo Testamento ainda. 1 Pedro 2,9. Vamos lá? 1 Pedro capítulo 2 e verso 9 diz assim, ó: mas vós sois gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então quem te escolheu? Jesus. E quem te chamou e te fez sacerdote, nação santa? Jesus. Certo? Mateus 22, 14. Para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 22, vamos lá. Mateus 22, verso 14 diz assim, ó: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então peraí, João 15, 16, ele te escolheu, antes que você escolhesse a ele. 1 Pedro 2, 9, ele te santificou para você ir chamar as nações, pregar as nações. E Mateus 22, 14 diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você se enquadra no quê? Você foi escolhido. Ah, irmãos, nós estamos nesse estudo aqui de se pôr na brecha. Eu ainda não cheguei no que eu quero falar. Eu estou fazendo só o comecinho aqui para você entender o que você é para Deus e o seu chamado para Deus. Então, você foi escolhido para fazer a diferença, sim. Como saber se você é chamado ou é escolhido? É simples. Os chamados não obedecem, estacionam e fazem somente por si mesmo. E os escolhidos obedecem, não ficam parados e sempre fazem pelos outros. É a diferença do chamado e do escolhido. Deus precisa de alguém para se pôr na brecha, meus irmãos. Para orar por aquela irmã que está com depressão. Para buscar a bênção, para ir lá na igreja e trazer os irmãos até a casa dela. Você está fazendo isso? Você está vendo uma pessoa que está passando dificuldade, e espiritualmente ela está acabada, o diabo está entrando no casamento dela, ela está com depressão, está com problema, ou seja ele, ou seja o jovem, não importa, e você não faz nada. Deus quer que você venha se pôr na brecha. Vai para a igreja, conversa com o pastor. Se o pastor deu uma de frouxo, vai para outra igreja, chama o pastor. Se deu de frouxo, vai para outra igreja, não importa. Mas procure um homem, uma mulher de Deus. Chega neles e fala: olha, no lar de tal fulano, essa pessoa está morrendo espiritualmente, ela está com problema. Senti que aquilo é coisa de demônios. Dá para o senhor fazer uma campanha lá, vá fazer uma visita, a diagnosticar o que está acontecendo, leva seus obreiros e ore por ele. Esse é o papel do pastor, do pastor, dos obreiros, dos irmãos. Aí agora você está fazendo o quê? Se colocando na brecha. Pastor, eu vou ajudar também, eu vou estar intercedendo, mas eu preciso de alguém aí, ó. Dá para o senhor me ajudar? Se for homem de Deus, o que ele vai fazer? Olha, para já, marca que estamos indo. Vai lá, combina com a irmã. Irmã, eu vi que a sua vida não está muito legal. Sua vida está com problema e eu acredito que isso é obra maligna. A irmã aceita uma visita? Ah, irmã, aceito sim, então amém. Tal dia, tá marcado, o pastor vai vir aqui com a sua comissão e nós vamos orar para expulsar esse mal no nome de Jesus Cristo. Se pôr na brecha. Amém? Se pôr na brecha. É isso que Deus quer de você e de mim. Amém? Bom, irmãos, eu finalizo esse estudo hoje, esse primeiro áudio, que amanhã tem mais, desse estudo, se pôr na brecha.